Pessoal, dando continuidade à nossa aula 3, né, que a gente está tratando aqui das escolas interpretativas que buscam preencher a lacuna jurídica em vista do princípio de que o direito sempre vai permitir a decisão do juiz. O juiz não pode deixar de aplicar o direito sob o argumento que não existe uma norma específica para aquele fato jurídico. A gente falou da escola da exegese francesa, a gente viu que ela é uma escola que acabava dando um valor extraordinário à norma, mas ao mesmo tempo impedia a evolução interpretativa da norma, da jurisprudência, né? Sacralizando o direito e a norma em detrimento das necessidades da aplicação da norma ao fato concreto. E aí veio uma escola nova chamada Direito Livre, que veio na posição contrária, né? Ela ia determinando que o fato deveria ser valorizado, a norma seria aplicada, mas em segundo plano, e caso o juiz entendesse que essa norma fosse injusta, né, ele afastaria a norma e aplicaria o seu entendimento de justiça. Ou seja, enquanto o direito exegetivo impedia a evolução da jurisprudência e afastava a norma do fato concreto, o direito livre vai na contramão disso, trazendo o fato para a decisão, mas colocando a norma em segundo plano e criando um amplo espectro de arbitrariedade, ou seja, a segurança jurídica que estaria na norma passa a estar na interpretação do juiz. Aí cada juiz tem uma sentença, não é? Então, o princípio da segurança jurídica ela seria muito prejudicado pela escola do direito livre. Então, o que é que eles diziam? Não seria o direito criado pelo Estado, mas aquele plasmado nas convenções sociais, predominantemente quanto ao conceito de justo. Então, concedia ampla liberdade ao intérprete na aplicação do direito se a lei fosse justa. Seria acolhida e aplicada. Caso contrário, seria colocada de lado e o intérprete ficaria livre para aplicar a norma que julgasse estar de acordo com seus critérios de justiça. Veja que a norma só seria aplicada caso o juiz entendesse que aquela norma era justa. Se ele entendesse que era injusta, ele afastaria a norma e aplicaria seu entendimento. Ou seja, a segurança jurídica acabaria não existindo porque a cada fato jurídico dependeria do entendimento do juízo, não é? Então a escola livre ela foi muito criticada, tanto que ela permitiu o nascimento do positivismo jurídico, que veio na contramão, dizendo que a norma vale pela norma e que a única pergunta que o juiz pode determinar na sua interpretação não é se a norma é justa ou injusta, mas se a norma é válida ou inválida, não é? Se ela é justa ou injusta, não cabe ao juiz perquirir, cabe ao juiz aplicar o direito. Esse é o entendimento da escola positivista kelseyana, né, que a gente já viu um pouco dela, mas que gerou a pirâmide de Kelsen, estruturou todo o organograma do direito e da interpretação jurídica, trouxe muito arcabouço jurídico, né, para a teoria da ciência do direito, e que hoje ainda é uma escola prestigiada, em detrimento da escola de direito livre, que caiu em desuso e caiu em um entendimento que é uma escola desprestigiada, sem fundamentação jurídica, muito enviesada sociologicamente e muito voltada para aspectos revolucionários, ou seja, do uso da justiça para aplicação da justiça social. Só que assim, a justiça social varia de conceito para conceito. Quem tem que determinar o que é justiça social é o legislador na nação e não o juiz, né? O juiz, se quiser criar direito, ele tem que deixar de ser juiz e virar parlamentar. O juiz aplica o direito em nome da segurança jurídica, da previsibilidade e da pacificação social. O juiz não é um agente revolucionário. O juiz não é a pessoa que vai mudar o mundo com suas sentenças. Ele é o aplicador da lei. Se ele não concorda com aquela lei, não é? Ele tem que sair da judicatura, se candidatar, virar parlamentar, abrir um partido político e propor novas leis. Mas o juiz não é um agente revolucionário, o juiz não pode ser partidário, ele tem que ser a parte, ele tem que aplicar o direito, queira ou não, ele concorde ou não com o direito, certo? Como a jurisprudência
e seus pares vêm aplicando. Então a Escola Livre do Direito ela foi desautorizada, ela foi muito questionada e até ridicularizada pela doutrina jurídica. Não é? Essa percepção de que se o direito não é justo, o juiz aplica o direito que ele quiser, não é uma perspectiva jurídica, não é aceita e não é aplicada hoje em dia, e ela foi ridicularizada e desacreditada como escola jurídica, certo? Então a Escola de Direito Livre ela falava, portanto, que o juiz, além de julgar os fatos, julgava também a lei. Então olha o poder que ele dava ao juiz. O juiz não era só para julgar os fatos, ele tinha que julgar a lei e determinar se ele queria ou não aplicar a lei, se aquela lei era justa ou injusta, independente de ter sido aprovada pelo parlamento, né? Então, em face dos ideais de justiça do juiz, né, ele possuía o poder de marginalizar a lei, olha que absurdo, e criar normas para casos específicos da cabeça do juiz, com a ressalva do campo do direito penal. A Escola Livre dizia, não, no direito penal a gente vai respeitar a lei, mas nos outros direitos a gente vai aplicar a lei se quiser, se achar que ela é justa. Ou seja, seria um caos jurisprudencial, arbitrário. Essa sociedade entraria em colapso, como vinha entrando em vista do ativismo judicial, que é a pior forma de judiciário, né? É quando o juiz acha que ele é um agente social transformador e aplica o direito que ele achar mais justo, né? Até contra-legem, ou seja, a sentença dele vai ser reformada, ele em vez de pacificar, ele vai criar conflitos sociais graves e a atividade judicial dele vai ser extremamente prejudicial à sociedade. Em vez de pacificar e aplicar a norma, ele vai querer acumular os poderes do legislativo e aplicar a lei se ele achar interessante. Qual é a segurança jurídica que as pessoas vão ter se o juiz pode aplicar ou não a lei? Nenhuma, não é? Então, o princípio jurídico é que o juiz aplica a lei, quer ele concorde ou não. Ele não tem essa autonomia de julgar a lei, ele julga os fatos. A lei quem julga é a sociedade, né? Se a lei é justa ou injusta, pede para mudar, e os parlamentares, que são os representantes do povo. Ao juiz cabe aplicar a lei, né? A lei é constitucional, existe, né? Então aplique-se a lei. Então veio uma escola que ela dizia que seria a escola do razoável, mas ela também valorizava muito os valores do fato, o fato social. Todas essas escolas que apelam muito para o fato social, ela tem um viés sociológico, geralmente ela tem um viés progressista revolucionário, e ela entende que a judicatura tem a capacidade de melhorar a sociedade, de revolucionar a sociedade, só que ela dá uma capacidade de julgamento autoritário ao juiz, que vai poder fugir da norma, fugir da previsibilidade da norma, e com isso ele vai desgastando e prejudicando a segurança jurídica. E esse juiz, em vista das suas decisões imprevisíveis, em vez de pacificar a sociedade, ele vai tornar a sociedade conflituosa, porque a cada decisão uma sentença nova, né? A cada fato jurídico novo, uma decisão específica para aquele fato. A norma serve ao fato, né? E aí o juiz é que decide qual é a norma que vai ser aplicada e como ela vai ser aplicada. Então, essa valorização dos valores do fato, em detrimento da norma, né? Colocando a norma em um segundo plano, acaba redundando, tendo como resultado muito assemelhado à escola livre. Mas os progressistas do direito, dos intérpretes, entenderam que, nomeando como escola lógica do razoável, ela teria maior aceitabilidade jurídica, né? Mas ela, apesar do nome, ela vai muito para o lado da escola livre, então ela não é muito aplicada, né? Ela não tem a adesão dos juristas que são mais dogmáticos, mais positivistas, ou seja, que tem um apreço à norma jurídica, ao sistema jurídico, à Constituição Federal, à pirâmide kelsiana, certo? Que é a maioria dos juristas, né? O jurista serve para entender a lei e aplicar a lei, e não criar leis, certo? A analogia, segundo o entendimento doutrinário, somente ocorre quando uma cláusula genérica se segue a uma fórmula casuística minuciosa. Então, devendo entender-se que aquele somente inclui os casos análogos mencionados por esta. Aplica-se a interpretação analógica quando a própria lei determina que seus preceitos sejam complementados pela analogia. Existem leis que vão fazer um dispositivo e vai exemplificar onde ela vai ser aplicada, certo?
A lei é exemplificativa, ela vai dizer, olha, isso aqui, essa lista é exemplificativa. Quando a própria lei diz que a lista que ela nomeia dos fatos que ela vai ser aplicada é exemplificativa, ela já abre espaço para analogia. Então, desde que os fatos que você vai ter uma interpretação extensiva da norma estão listados na norma exemplificativa e eles são análogos àqueles fatos, você vai interpretar a lei de forma extensiva, porque a própria lei já assim o permite, não é? E vai determinar que aquele fato está dentro da lista, ainda que a lista não mencione o fato. Por quê? Porque ele é análogo àqueles fatos ali. Um dos fatos da lista é muito parecido com o fato jurídico que vai ser aplicado, então aplica-se a norma por analogia, quando a própria norma já exemplifica os fatos e diz, olha, se outros fatos assemelhados a esses forem colocados em juízo, aplica-se essa norma, porque os fatos são assemelhados. Essa lista é exemplificativa, ela não é restritiva. Se fosse restritiva, só se aplicaria aqueles fatos ali, certo? Quando a lei é restritiva, ela exemplifica os fatos e diz, olha, só se aplica aqueles fatos. Então, é a exemplificação restritiva. Se for exemplificação analógica, a lei diz, aplica-se a lei a esses fatos e outros assemelhados. Então, ela é extensiva, aplica-se àqueles fatos da lista e outros assemelhados a um das listas, A1, ABC, ao B, ao C, ao D, ao E, certo? Tem a lista ali, você compara com o fato é igual, aplica-se a norma. Se a norma for restritiva, é ao contrário. Existe a lista, você olha a lista, olha o fato não se aplica na lista, não se aplica a norma, certo? Essa é uma técnica jurídica muito usada para quando a lei tem que ser um tanto mais minuciosa, um tanto mais específica, não é? Porque os fatos são muito técnicos, então a lei tenta organizar e já prevendo o litígio, ela previne a discussão sobre a aplicabilidade ou não da norma, e a própria norma, usando essa técnica de exemplificação restritiva ou exemplificativa, busca afunilar a aplicação da norma, facilitando a vida do juízo, certo? A analogia também é aplicada nos casos de obscuridade, ou seja, quando existe obscuridade na lei, o que é que o juiz deve fazer? Então, quando existe obscuridade na lei, o intérprete deve preferir o sentido mais verossímil, mais prático, mais fundamentado, né? Então, se a lei for obscura e existem várias interpretações, você vai descartar todas aquelas que não são racionais, que não são justificáveis, que não combinam com a jurisprudência atual, que ela não é defensável, que ela não se fundamenta no direito, que ela não tem fundamento de validade e existência na pirâmide de Kelsen, né? Constituição Federal, leis complementares, lei ordinária. Ou seja, se aquela interpretação foge aos princípios da razoabilidade, do bom senso e da lógica jurídica, você traz aquelas interpretações absurdas para fora da sua interpretação e você vai aplicar a interpretação mais verossímil e mais prática, porque o direito é efetivo. Então não adianta ter interpretação absurda, que é impraticável, que vai gerar conflito social e falta de adesão às partes do processo. Ou seja, a sentença ela tem que ser razoável, convincente e pacificar o processo. Se uma sentença for muito razoável e muito convincente, é provável que as partes nem recorram. Então olha o sucesso da sentença. A sentença que não tem decisão, que as pessoas renunciam ao recurso, é porque ela foi tão razoável que as partes ficaram convencidas da decisão do juízo. Isso é um bom juízo. Um juízo que dá uma sentença que faz com que as partes até desistam do direito de recorrer, porque entende que aquela sentença ali é a correta e pacifica a situação. Então, numa norma obscura, todas as interpretações que fogem à normalidade são absurdas, ainda que a lei permita esse tipo de interpretação, a hermenêutica jurídica diz que elas devem ser descartadas. E o direito deve preferir a interpretação mais verossímil, mais fácil de fundamentar, mais razoável, mais lógica, não é? E mais prática, porque ela permite a decisão e permite a pacificação social. Nos casos de dúvida, ou seja, a norma permite uma dúvida, aplica-se ou não aquela norma.
Então, que a lei for suscetível de diversos sentidos, deve interpretar o intérprete adotar mais conforme a letra da lei, ou que for mais benigno. Ou seja, se a norma é dúbia, aplique-se a lei nos estritos termos da sua teologia, do valor que ela está, o que a lei está protegendo, qual o bem da vida que aquela norma busca proteger. É a propriedade, é a pacificação social, o direito de vizinhança, é o direito de propriedade, é o interesse da criança. Então privilegia-se o que? O valor que a norma, o bem da vida que a norma está protegendo. Então, no caso de dúvida, privilegia-se o bem da vida que a norma buscou proteger. Mesmo que ela não tenha sido bem escrita, bem esclarecida e que gere dúvida, privilegia a deontologia da norma. Né? O valor que a norma buscou, o bem da vida que a norma buscou proteger. Ela quer proteger a criança, dá a sua interpretação que melhor protege o direito da criança. Ela quer proteger o poder familiar, desse em proteção a interpretação que melhor protege o poder familiar. Ela quer proteger o direito da livre iniciativa, dá-se a interpretação que melhor protege o direito da livre iniciativa, de abrir empresa. Então, você vai buscar o que é que a norma quer proteger e valorizar essa proteção no caso de dúvida da aplicação da norma. Ficou claro? Nos casos em que a lei é silenciosa, ou seja, a lei diz menos do que o necessário, ela deixa muita lacuna. Então, o intérprete pode aplicá-la nos casos não previstos por ela, uma vez que neste se verificam os mesmos motivos fundamentais. Ou seja, a lei diz menos do que deveria. A lei veio para regular 10 fatos, mas na sua redação, na sua interpretação, parece que ela só está regulando 5. E existem mais 5 para serem regulados. Né? Então o juiz vai dar uma interpretação conforme os fatos que a lei regulou e dar a interpretação analógica, porque os mesmos fatos, o mesmo direito. Se os fatos são assemelhados iguais, pelo princípio da analogia, aplica-se a mesma norma. Não é? Então, o que é que vai ser observado dessa norma? Se a parte contém um todo, ou seja, a norma abarcou várias partes, mas não abarcou todo. Mas você analisando a norma, todos os fatos que estão sendo colocados para julgamento se adentram na norma na maior parte da fato espécie, do elemento factual é abarcado pela norma. Olha, se 80% do fato está dentro da norma, os outros 20% presume-se que está dentro da norma, certo? Que o gênero compreende a espécie, ou seja, a norma não foi genérica nas suas definições. Aplica-se a norma para as espécies, porque se ela tratou do gênero, ela tratou da espécie. Um outro terceiro elemento é que as mesmas razões pressupõem a mesma disposição. Se a lei regulou determinado fato de um jeito e fatos assemelhados começam a surgir, a razão de regulação e proteção da norma para aquele fato determina que ela seja aplicada de forma analógica para os fatos assemelhados. Mesmo fato, mesma razão de decidir, princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Se existe uma norma que está sendo aplicada a determinado fato e outros fatos iguais ou assemelhados vêm a aparecer, aplica-se a norma a todos esses fatos assemelhados pelo princípio da isonomia, certo? Então, esses são os elementos de interpretação, né? A lei é obscura, a lei diz mais do que diz, aí você faz uma interpretação restritiva. A lei diz menos do que necessário, aí você faz uma interpretação ampliativa. Os elementos, as ferramentas de interpretação, a primeira é gramatical, a segunda é histórica, a terceira é a sistemática, que vê todo o sistema para a norma se encaixar no sistema inteiro, para você não ter uma interpretação esdrúxula. E por fim, a teleologia da norma. Qual é o valor que a norma veio proteger? Qual é o bem da vida que a norma veio proteger? Vamos interpretar a norma em vista da ratio legis, da mens legis, do valor do bem jurídico da vida que a norma veio proteger e vai aplicá-la da forma que a lei determina. A mens legis determina qual é o valor que ela quer proteger. Vamos dar uma interpretação que abarque esse valor, que a norma seja eficaz na sua ratio legis, na sua mens legis, certo? Por fim, o direito moderno, a lei de introdução ao direito, que é chamada a antiga lei de introdução ao Código Civil, ela passou a ser chamada de lei de introdução ao direito, ela determina o recurso aos fins sociais e a finalidade da lei. Ora,
Lembra que o direito é instrumental? Lembra que o direito não é um fim em si mesmo? Não é uma construção bonita e bela para ser incensada pelos doutrinadores? Não, uma lei é instrumental. A lei serve à sociedade. A lei serve para a sociedade ter segurança jurídica, paz social, funcionar, gerar renda, gerar riqueza, gerar distribuição de renda, gerar distribuição de riqueza. É para isso que serve a lei. A lei serve para pacificar a sociedade, antes de tudo, porque é uma lei que gera conflitos, não pacifica a sociedade, paralisa a atividade humana, cria insegurança jurídica, cria conflito, e uma sociedade conflituosa não gera riqueza, não se desenvolve, certo? Então, o recurso aos fins sociais é uma finalidade importante, porque qual é a finalidade social dessa lei? Ela veio para quê? Então, vamos dar uma interpretação que atenda ao fim social da lei. Isso é possível? Né? Desde que você, ao tentar buscar o fim social, não subverta os fatores que criaram a lei, não subverta os valores da lei, a interpretação óbvia da lei. Se a lei foi declarativa e você, ao buscar o fim social, você busca subverter a lei ou aplicar contra a lei, você está usando um esquema normativo, interpretativo, autorizado pelo sistema normativo contra o próprio sistema. Então você está fraudando o sistema legal, fingindo que está aplicando o sistema legal. Então você está cometendo uma fraude interpretativa que, através de recursos, de denúncias, vão ficar claro que você deixou de aplicar o direito, né? Você aplicou outro direito que não o previsto pela norma. Então você pode buscar os fins sociais e os fins legais, sim, porque a lei serve à sociedade. Mas nessa busca você não pode subverter a estrutura da norma, a instrumentalidade da norma, a técnica da norma, dizendo que você está buscando finalidade da lei, né? Vulnerando a própria lei. Ou seja, se a lei, na hora da sua gênese, ela tinha várias formas de conseguir buscar a sua finalidade e optou por uma, e está lá claro qual é a forma que a lei buscou atender aquele fim social, o juiz cabe buscar esse fim social escolhido pela lei e aplicar. Por quê? Porque numa sociedade democrática, a lei foi aprovada pelos representantes do povo. O juiz não foi eleito. Então o juiz aplica a lei da forma que a lei foi escrita, respeitando a vontade popular, porque o juiz é de uma sociedade democrática e não de uma sociedade totalitária, onde ele aplica a lei se quiser, se achar interessante, se for conveniente, para os donos do poder. Não, os donos do poder, a população, é quem aprovou a lei. Aplica-se a lei igualmente para todos. Os fins sociais da lei servem para buscar os valores que a lei escolheu. Quando a lei foi plasmada, a Assembleia Legislativa tinha a possibilidade A, B ou C, escolheu a A, é a A que o juiz vai aplicar, porque foi cristalizado na norma. A mens lege, o fim social foi colocado lá. Então, a busca do fim social é correto, a lei prevê, a lei de introdução ao direito brasileiro prevê, não é? Mas isso tem que ser feito preservando as escolhas normativas, porque quem aprovou a lei tem o mandato popular. Na sociedade democrática, a lei é cumprida porque ela foi aprovada pela Assembleia. Esse é o fundamento de legitimidade da lei, a aprovação democrática no Congresso Nacional, certo? Ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores. Existe também a repulsa à interpretação puramente literal e aplicação mecânica da lei. Às vezes a lei é mal feita, né? Então você vai fazer a interpretação buscando a mens lege. O que é que a lei busca na sua aplicação? Proteger esse valor. Então vou dar uma interpretação da lei que corrija a sua mal escritura, a sua mal gramática, buscando o quê? Colocar a lei dentro dos ditames. Aí você vai fazer uma interpretação gramatical, histórica, né? Fundamentar nos artigos, nos princípios gerais do direito, buscando afunilar e fundamentar a decisão, colocando a lei par e passo com o fato que ela busca proteger. Qual é o valor que a lei busca proteger? Ela foi mal redigida, ela não foi revogada ainda, eu tenho só essa lei para aplicar, eu vou aperfeiçoar a normatividade, dando a interpretação conforme a mens legis.
mas eu não posso fugir dos limites legais. Eu tenho que fundamentar na norma, nos princípios gerais do direito, no sistema legal dessa lei. É uma lei trabalhista, eu vou julgar de acordo com os princípios trabalhistas. É uma lei de direito empresarial, eu vou julgar de acordo com os princípios do direito empresarial. É uma lei de direito civil, eu vou julgar de acordo com os princípios do direito civil. É uma lei de direito de marcas e patentes, eu vou julgar de acordo com os princípios do direito de marcas e patentes, certo? Eu tenho um sistema jurídico onde aquela lei se encaixa e vai existir um influxo daquele sistema jurídico corrigindo qualquer distração legislativa, qualquer má redação, não é? Dentro dos limites da norma, do aceitável, do razoável, do fundamental. Se você consegue fundamentar, razoar dentro dos dispositivos onde aquela norma se encaixa, do sistema legal onde aquela norma se aninha, né? Existem vários sistemas, sistema trabalhista, sistema empresarial, sistema tributário. A lei vai participar de algum sistema. Os princípios desses sistemas vão atuar numa norma, fazendo com que a decisão seja o mais perfeita possível, respeitando os limites da norma, da ratio legis e do bem jurídico que aquela norma veio proteger, certo? Então, repulsa ao brocado in claris cessate interpretatio, que diz o quê? Se a lei é clara, você não interpreta. Olha, para chegar a essa conclusão, você tem que interpretar a lei, não é? Então, toda lei é interpretável. Não existe essa forma de dizer, não, essa lei precisa ser interpretada para ser aplicada, essa lei não precisa ser interpretada. Toda lei é interpretada, porque ela vai ser colocada dentro de um sistema jurídico, direito empresarial, trabalhista, consumidor, ela vai sofrer os influxos desse sistema jurídico, ela vai sofrer os influxos da jurisprudência e da doutrina consolidada e ela vai ser aplicada, interpretada, né? Então, toda lei é interpretada. Então, predomínio do caráter teleológico, valorativo da interpretação. O que significa isso? Qual é o valor, qual é o bem jurídico que a lei busca proteger? Eu vou dar uma interpretação e aplicar o fato concreto, valorizando o bem da vida que a norma busca proteger. O direito sempre é protetivo. O direito protege algum bem da vida, a liberdade, a incolumidade física, o patrimônio, o nome, direitos personalíssimos. Qual é o bem da vida que o direito está protegendo? Bom, eu vou interpretar essa norma e vou aplicar, privilegiando o bem da vida que essa norma busca proteger, não é? É o critério teleológico. Qual é o valor, qual é a teologia da lei, qual é o dever ser, o que é que ela está protegendo, qual é o valor jurídico, qual é o bem da vida. Achei, pronto, eu vou proteger, vou dar a interpretação protegendo o bem da vida que a norma foi criada para proteger, certo? Então, com isso a gente finaliza a nossa última aula, né? Tratando dos instrumentos de interpretação jurídica, e até a próxima aula.